Fala galera do grupo de física aqui das Olimpíadas da UBF. Em pequena alteração do nosso progresso, galera, eu vou mudar aqui o quadro um pouco. Não vai ser da UBFEP nesse vídeo, mas vai ser da UBF. E aqui uma questão muito interessante envolvendo ondulatória que eu quero aqui resolver com vocês. Eu estava aqui com a galera do Escola Joaquim Magalhães da Olimpíada Brasileira de Física, UBF, e fui orientado a resolver algumas questões de física com eles. E uma questão que eu achei muito interessante foi essa aqui, questão número 116. Eu não vi qual era o local da prova, porém ela está relacionada justamente com o treino da nossa famosa OBF, Olimpíada Brasileira de Física. E galera, bora ler a questão. A figura seguinte representa 3 fotografias do mesmo trecho de uma corda, por onde se propaga um trem de ondas sinusoidais, sem dissipação de energia. Detalhe interessante aqui, pessoal, desse tema aqui, ó, sinusoidais. É um termo que vai ser bem utilizado aqui nas equações, vai ser bem claro. Como vocês podem lembrar, né, pessoal, algumas equações que vamos descrever futuramente. Primeiramente vamos pegar dados dessa questão. E é o seguinte, a primeira fotografia identificada pela letra A foi obtida no instante t igual a 0, que é a letra A bem aqui, pessoal. T igual a 0, nesse primeiro instante de tempo. A segunda, letra B, ou seja, desse trecho aqui até aqui, a questão nos informa que foi 0,05 segundos. E do instante e do A até o C foi de mais 0,05, ou seja, daqui do A até o C, 0,1 segundos. Beleza, galera? Em relação ao sistema cartesiano x, o, y, determine, item a velocidade de propagação das ondas. Pessoal, dá para matar essa questão perfeitamente utilizando as equações que nós vamos utilizar aqui. Nós temos o seguinte, amplitude do nosso gráfico é o que? É a quantidade da variação de quanto o gráfico sobe ou desce ao longo do plano cartesiano. Como vocês podem observar, ele começa do zero, ele é uma reta sinusoidal, ou seja, sino vem de seno, então ele é uma reta senoide. O exemplo de uma corda padrão mesmo. Ele começa do zero, vai até 1 na metade do período e sobe novamente para o 2, ou seja, a amplitude vai ser igual a 2 metros. Temos o que mais? Temos que o período total da onda, como vocês podem lembrar, ele mede em segundo. Como vocês podem lembrar também em ondulatória, o período é justamente o que? É o tempo que leva de uma crista até a mesma crista na outra oscilação da mesma corda, ou seja, de uma crista para outra. Vocês podem observar isso lá nas ondas do mar. Quando você observa uma onda vindo, se aproximando, você vê a crista dela. Na próxima crista que você observar essa onda, vai ser o próximo comprimento de onda dessa mesma onda. Então, podemos observar aqui, o comprimento de onda, primeiramente, ele começa no A como 1 e repete o A novamente como 5. Então, o comprimento de onda da onda rosa, que estamos aqui vendo dessa corda, comprimento de onda lambda, comprimento, vai ser medido em quantos metros? Ele começa em 1 e termina em 5, logo são 4 metros. Vocês podem lembrar aí de física básica, na questão da deslocamento de objetos, é o menor, o maior, mas não, o último menos o primeiro. Então são 5 menos 1 metro, vai dar 4 metros de diâmetro, de comprimento na verdade. Então temos nosso comprimento de onda. Qual o período? Vamos lá. Eu falei para vocês, galera, que do A até o C é de 0,1 segundo. E se você observar bem embaixo, o mesmo A e C se repete também para os vales. E no ponto C, aqui que eu estou marcando com vocês no pincel, o A final está no ponto C. Ou seja, 0,1 segundo de crista, 0,1 segundo para a próxima crista. Ou seja, o período máximo vai ser justamente o que? A soma desses 0,1 mais 0,1. 0,2 segundos. Professor, qual vai ser a frequência? Bora calcular a frequência. A frequência, galera, é 1 sobre o período. Então, se 1 sobre o período é agora nossa frequência em Hertz,
eu tenho então que período vai ser 1 sobre 0,2, que vai dar o quê? 5 vibrações por segundo, ou 5 Hz. É que nem aquela ideia do monitor. Quando você tem um monitor de 60 Hz, é porque está vibrando 60 vezes por segundo. Um monitor de 120 Hz está vibrando a 120 vezes por segundo. Essa é a frequência do monitor, de quantas vezes ele oscila por segundo. Então, galera, já temos nossa amplitude, nosso período, nosso comprimento de onda e nossa frequência. Agora vamos calcular utilizando as equações que sabemos sobre ondulatória. Vamos dar aqui a caneta. Vou colocar essa aqui. Lembra de ondulatória? Velocidade é igual ao quê? Ao comprimento de onda vezes a frequência. Sabemos que a frequência é 1 sobre o período, então podemos ou utilizar o período ou simplesmente colocar a frequência aqui nesse lugar. Aí substituindo, portanto, a velocidade dessas ondas aqui vai ser o quê? O comprimento de onda vai ser de 4 metros. Vezes quem? Qual é a frequência? 5 Hz. Então a minha velocidade, pessoal, vai ser o quê? 4 metros para cada frequência de onda, como são 5. Então eu vou pegar aqui, vou voltar aqui com vocês. 4 vezes 5 seria 20 metros Hertz. Que quer dizer o quê? 1 Hz não é 1 sobre 1 segundo? Então seria 20 metros por segundo. Então essa é a velocidade padrão da nossa onda. Beleza, então essa corda se deslocar 20 metros por segundo com essa frequência e esse comprimento de onda. Já matamos o item A. E de bônus, descobrindo todos os materiais aqui também, já calculamos o comprimento de onda, utilizando o gráfico. Está aqui, comprimento de onda bem aqui. Nós já temos a frequência também, 5 Hz, e o período. Então o item B já matamos a questão. Agora vem a parte mais chata dessa questão, mais complexa, justamente o item C. O item C nos exige a equação da onda para essa onda em específico. Essa equação aqui, y f de x de t. Ou seja, f de x igual a f de x de t. Que é o quê? A equação geral que determina a vibração dessa onda. E galera, vocês não precisam ver isso agora, mas como vocês podem ver futuramente na faculdade ou até mesmo nesse estudo, temos que essa equação é determinada pelo seguinte. Vou pegar aqui, vou colocar aqui a caneta. Amplitude vezes o seno de kx menos ômega t. Galera, esse A vem de amplitude, que nós já vimos na questão, que é justamente o que? O quão ele vai ao máximo nessa reta senoide. Nessa senoide, quer dizer. Seno, porque ele é uma senoide. Ó, seno sinusoidal. É uma senoide. Esse kx, pessoal, é justamente o que? A vibração, a força necessária para deslocar uma mola. O exemplo de uma corda vibrando é como se fosse o exemplo de uma mola também em vibração, que você determina o que? Pela força dele. Detalhe, a questão nos diz que no instante zero, aqui, já tem um A. O que quer dizer com isso? Se ele é uma senoide e no instante zero ele já tem um valor bem aqui em cima, então quer dizer o quê? Quando você pode olhar bem nessa função, esse ômega t ele multiplica pelo tempo. Como o tempo é zero, esse cara também vai ser zero. Isso aqui é só por exemplo da fotografia A. Foto A. Que é quando o t igual a zero, então fica o quê? Seno igual a kx. Seno de kx. Galera, pergunto para vocês o seguinte. O valor máximo do seno, vocês podem lembrar? Eu tenho aqui o meu círculo. Vou colocar aqui um círculo perfeito, não sei se pode colocar aqui. Círculo, retângulo, cadê aqui? Pronto, aqui. Vou aqui deslocar esse objeto. Tentar deslocá-lo. Aqui, puxar ele aqui e tal. Aqui. Vocês sabem muito bem que num círculo tem a seguinte relação. Opa, aqui. Tem uma seguinte relação. Ele tem um ângulo 0 grau, percorre metade do círculo inteiro, chega em qual ângulo? 180 graus. Aqui seria 90, aqui ó, opa, perdão,
aqui, ó, seria 90 graus. E aqui seria 270. 270 graus. Galera, qual é a relação disso com esse kx? Gente, vamos lá. Na relação, como vocês podem lembrar de trigonometria, o valor mínimo de um seno é sempre zero. Ou seja, quando está dando um valor do zero, o seno vai ser também de zero. Quando eu aumento o ângulo em relação a esse eixo, eu chego em 90 graus. E, como vocês podem dar uma olhada aqui, o seno vai ser sempre igual à altura desse setor aqui, ó. Esse setor aqui que leva para cima do círculo, que eu estou sinalizando aqui, ó, daqui para baixo, para o zero. Quando eu tenho 90 graus, o seno tem um valor máximo possível, que é quanto? 1. Então esse kx aqui tem que se igualar a π sobre 2, que vai ser igual justamente a esse 1. Seno de π sobre 2 igual a 1. Então o kx, o valor máximo que kx tem que ter, tem que ser igual a quê? A π sobre 2. Esse x não tem nada a ver com o radiano, então eu posso colocar aqui do outro lado. Porque é aquela coisa, se eu multiplico qualquer número inteiro com π sobre 2, vai dar o mesmo valor de seno. π sobre 2 vezes 1, vezes 2, vai dar sempre esse mesmo valor. No caso, se eu multiplicar o x vezes 2, vai dar π, no caso o seno vai ser 0. Mas se o x for o número ímpar, por exemplo, 3, vai dar menos 1. Se for 1, vai dar 1. Esse por diante, pessoal, mas vocês podem ver depois. Aí, galera, temos o seguinte, a nossa equação tem o quê? A amplitude é igual a 2, como vimos anteriormente. F de x de t, f de xt, vai ser igual a amplitude, que é 2, vezes quem? Seno de kx, o valor máximo tem que ser 1, não, tem que ser π sobre 2. Então eu posso colocar kx igual a π sobre 2, só substituir aqui, π sobre 2x, menos quem? Ômega t. Como no começo da foto A, o ômega t igual a 0, vou partir agora para o próximo valor de tempo. Qual é o próximo valor de tempo? Vamos para o B. Quanto tempo do A até o B, pessoal? 0,05 segundos. Aqui, ó. Do A até o B, 0,05 segundos. Então eu tenho certa ideia. Vamos lá. Então, o valor de tempo desse T seria de 0,05 segundos. Beleza, vou colocar aqui. E quanto seria o ômega, professor? Vou calcular o ômega agora. Opa, vou botar aqui para cima. Beleza. O ômega vai ser o seguinte, galera. Vou colocar o ômega aqui do lado em outra cor. O ômega, aqui é a cor de novo. Nosso ômega, galera, é chamado de velocidade angular. O que quer dizer com isso? Quando realizamos um movimento inteiro em um círculo, vocês viram agora que o valor máximo de um círculo é 0, valor mínimo. π sobre 2 igual a 90 graus. π igual a 180 graus. 3π sobre 2, 270. E 2π igual a 360 graus. Então o valor máximo de um ciclo que pode obter é 2π. Lembra daquela relação? Velocidade igual ao comprimento sobre o tempo. O comprimento total de um ciclo em radianos é 2π. E qual é o nosso tempo? 0,05 segundos. Lembram que o período é justamente 1 sobre o tempo? Ou melhor, a frequência, perdão, é 1 sobre o tempo, 1 sobre o período? Então eu posso simplificar o seguinte, que a velocidade angular vai ser 2π sobre o período, que é semelhante ao quê? 2π vezes a frequência que nós temos. E quanto é a frequência que nós calculamos aqui lá em cima? 5 Hz. Então a velocidade angular vai ser igual a 2π vezes 5 Hz. 5 vezes 2π, teremos o nosso famoso, vou apagar aqui do lado, nosso famoso, como que pode dizer? 10π. É isso. Como o nosso 0,05 é o tempo, então eu posso substituir ele como se fosse o próprio tempo na função. Eu vou tirar esse 0,05. Vou tirar daqui o tamanho do local 10 aqui do outro lado. Vou repetir tudo novamente. Daqui para cá. Menos novamente. Com velocidade angular, 10π. Como temos nosso período já, 0,05, colocar ele como t de tempo.
Então nossa questão vai ser o quê? Item C, resolvido. A nossa equação fundamental da oscilação dessa reta sinusoidal é 2 vezes o seno de π sobre 2x menos 10πt. É meio chato mesmo, essa questão é bem complexa, mas vocês puderam ver aqui como a física é interessante nesse âmbito, porque ele abrange tudo, essa equação aqui, essa equação de amplitude vezes seno e tal. Ela abrange justamente vibrações, abrange terremotos, abrange todo deslocamento de energia mecânica, de onda mecânica, pode ser associado a essa equação, até uma oscilação de uma mola. Então galera, resolvemos o item A, item B e o item C. Espero que tenham gostado desse vídeo. Bons estudos galera e boa sorte, Deus abençoe.